Olá, gente amada de Deus, que alegria, que privilégio poder estar nessa noite, retomando as nossas aulas, retomando aí o nosso conteúdo que Deus tem soprado no nosso coração de forma tão graciosa. Nós tivemos aí umas 3 semanas onde nós tivemos que fazer um recesso. Nós havíamos programado aí uma sequência de 18 ministrações. Claro que vamos continuar com essas 18 ministrações, mas tivemos que interromper por conta de um imprevisto. Na verdade, era para ser apenas um imprevisto, né? Mas foram dois imprevistos. Somando ao todo aí, nós ficamos aí cerca de 3 semanas sem transmitir aí a nossa escola bíblica, que acontece toda quarta-feira às 20 horas. Esse semestre, esse final de ano agora, nós estamos meditando, estudando a respeito sobre escatologia, um tema tão importante para a vida e para a saúde da igreja. Mas eu tive que fazer teve um evento, uma situação que aconteceu na minha casa, na minha vida. Primeiro foi a perda de uma grande amiga minha, uma pessoa assim que tem uma, tem um significado muito importante na minha vida, na minha história, como pessoa, como ser humano, como homem de Deus, como amigo, que foi uma grande perda que eu sofri, que foi a minha amiga Jaqueline. Ela partiu para o Senhor e ela enfrentando um câncer, e o Senhor a tomou para si. Isso está sendo de profunda tristeza. Tem um texto que Paulo fala lá em Filipenses, que Deus poupou que o amigo dele morresse, para que não houvesse tristeza sobre tristeza na alma do Paulo, né? E foi o que aconteceu e foi o que está acontecendo comigo, né? Essa semana já se passaram aí mais de 15 dias o falecimento da minha amiga, e ainda eu fiquei aí praticamente em luto total, uns 4 dias, sofrendo muito, chorando muito, mas esse luto a cada dia tem se transformado em saudade. Minha esposa Osana ainda sofre muito ainda a perda dela. Foi algo assim que a gente foi muito rápido, né? Uma perda muito forte para nossa família, para nossa casa. Falar ainda me emociona. Mas eu ainda tenho tido aí uns momentos de choro, porque por mais que a gente saiba que quem a gente ama está com o Senhor, mas a perda não é fácil. E lá nesse tempo que a gente passou lá uma semana em Curitiba, vivendo todo aquele processo lá de crer que o Senhor poderia reverter aquela situação, mas não teve como. Ela faleceu. O câncer foi muito devastador na vida dela. Ela descobriu num dia, menos de 30 dias ela já faleceu. E logo depois, quando a gente voltou, eu comecei a ter uns sintomas, febre, coriza e coronavírus. Pegamos o coronavírus durante os dias que nós estávamos em Curitiba. Rosana ficou bem, ela teve só uma perda de olfato, mas eu tive algumas complicações, né? Tive meu pulmão comprometido, tive que fazer um tratamento. Graças a Deus não precisei ir para UTI, o tratamento foi em casa mesmo. Ainda estou com uma quantidade pequena, né? Menos de 10% de comprometimento no pulmão. O tempo de contaminação também já passou, já se passaram mais de 20 dias aí desde o dia que a gente pegou o corona. Rosana está bem, eu estou bem, graças a Deus estamos bem. E nós temos que retomar, né? Retomar a vida, retomar as atividades. Tem sido um ano muito difícil, né? Eu costumo falar que você já deve ter me ouvido falar isso em algum momento, que esse ano é um ano muito difícil, né? O Natal para muitas pessoas esse ano será um Natal bem difícil, né? Porque tantos pais que morreram. Nós tivemos a mãe do presbítero aqui da nossa igreja, o Fábio Vasco, o pastor Diogo Vasco.
e a mãe dele faleceu, a própria mãe, o próprio pai do nosso pastor fundador, que é o pastor Júlio Martins, também perdeu o seu pai para o Covid, né, para essa situação que nós estamos vivendo no mundo. Mas o que nos conforta, o que alegra o nosso coração, é saber que a vida não se resume só àquilo que nós vivemos de 70, 80, 90 ou até 100 anos, né? A morte é o início de uma vida eterna. A vida eterna que nós acreditamos, ela não é essa vida aqui na Terra, né? Quando morre, dá início à vida eterna. E isso é o que nos consola. Nós vamos agora retomar as nossas aulas. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós estaremos aí meditando sistematicamente sobre um tema tão precioso, que é a escatologia. Queria convidar você a orar comigo. Nós vamos ter uma breve oração para nós darmos continuidade ao estudo que nós começamos há 3 semanas atrás sobre escatologia. Senhor Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós, obrigado pela Tua obra em nossas vidas, como diz a canção, confiamos no Teu infinito amor. Obrigado por tudo, fala conosco em nome de Jesus, amém. Na última aula, nós falamos aí a respeito da importância de nós termos um entendimento bíblico a respeito do retorno de Cristo, né? Nós falamos da importância do que é nós esperarmos, almejarmos, desejarmos ardentemente o retorno do nosso Senhor, o retorno do nosso Salvador, Jesus Cristo. Todas as Escrituras, toda a Bíblia fala do retorno de Cristo Jesus. As Escrituras sempre mencionaram a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, até o Velho Testamento, eu mencionei na primeira aula, tem mais de 2.300 citações a respeito da segunda vinda de Cristo. A Bíblia não só fala do retorno de Cristo de forma gloriosa, esplendorosa, de forma em que todos nós estaremos diante dele. A Bíblia não só fala, a Bíblia grita a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Na nossa contemporaneidade, nós temos um pregador já idoso, que é John MacArthur. E John MacArthur fala uma coisa interessante, eu até mencionei na primeira aula, ele fala algo interessante. Ele fala, um dos principais motivos da igreja estar envolvida com o mundo, uma igreja mundanizada, é a ausência de qualquer expectativa pelo retorno de Cristo Jesus. Uma escatologia fraca leva a igreja a se tornar secularizada. Uma das características de nós olharmos para a vida da igreja e percebermos que os pés dela, os valores, né, estão fincados nesse mundo, é o fato da igreja não ter uma visão da vinda do nosso Senhor, não esperar a vinda do nosso Senhor, Jesus Cristo. Nós falamos da importância de entender o quanto a Bíblia enfatiza em toda a Escritura o retorno de Cristo, né? E eu queria, aí na projeção, você olha aí o texto que eu falei, até esqueci de passar para você, o texto aí desse pregador aí tão importante para a vida da igreja, que é John MacArthur. Ele fala, né, um dos principais motivos da igreja estar envolvida com o mundo é a ausência de qualquer expectativa pelo retorno de Cristo Jesus. Uma escatologia fraca leva a igreja a ser secularizada. É importante nós
mencionarmos esse texto aí de John MacArthur. Uma das coisas que nós falamos na primeira aula foi a premissa de se entender a respeito dos estudos dos últimos dias, né? E a principal premissa que eu mencionei é o entendimento de que desde o momento em que Jesus Cristo veio ao mundo, desde o momento em que Jesus veio ao mundo, deu início aos últimos dias. As pessoas sempre falam, mas desde quando eu conheço sobre igreja, desde quando eu entendo sobre fé cristã, desde quando eu leio a Bíblia, se fala de que Cristo voltaria, de que é os últimos dias, que nós vamos viver os últimos dias, mas quando é que começam os últimos dias? A palavra de Deus diz, não só esse texto, mas vários outros textos, eu convido vocês a assistir a aula anterior. Inclusive na aula anterior eu estava até mais empolgado, mas por conta do meu pulmão eu estou falando mais pausadamente, porque eu posso me cansar rápido ainda por conta das sequelas do Covid, né? E uma das premissas que nós precisamos entender a respeito dos estudos dos últimos dias é que os últimos dias começaram no exato momento em que Jesus Cristo veio ao mundo. Tanto é que o texto aqui mencionado, aqui do lado, fala, mas quando veio a conclusão dos tempos, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Olha só a parte A do versículo. Quando veio a conclusão dos tempos, Gálatas 4:4. A palavra de Deus diz para mim e para você que o Senhor Jesus veio na conclusão das eras, nos últimos dias. Então a premissa para nós entendermos escatologia é nós compreendermos que o Senhor Jesus Cristo veio exatamente inaugurar o início dos últimos dias, né? Quando Jesus veio ao mundo, começou os últimos dias. Eu queria que você ouvisse, escutasse a ministração antes dessa, que eu vou dar uma boa introdução a respeito dos estudos de escatologia, né? Amado, nós vamos começar a falar agora a respeito das interpretações teológicas, das hermenêuticas a respeito da maneira como algumas linhas interpretam o livro de escatologia. Caso você não saiba o que é o estudo da hermenêutica, a hermenêutica é a maneira como você interpreta o texto. Um advogado, quando ele vai interpretar a Constituição, quando ele vai interpretar uma lei, ele usa princípios da hermenêutica. A hermenêutica não é só um conceito de interpretação bíblica. Você usa a hermenêutica em vários outros livros, né? Existe uma hermenêutica diferente existem várias hermenêuticas, várias leituras escatológicas do livro de Apocalipse, dos textos escatológicos. E não tem como nós estudarmos sobre escatologia se nós não entendermos as lentes que enxergam os estudos, a interpretação da escatologia, principalmente no que diz respeito ao livro do Apocalipse. Com certeza, você que gosta e talvez já até ouviu falar sobre escatologia, e eu sei que na cabeça de muitos cristãos, isso infelizmente é uma realidade, tem cristãos que chegam a dizer, não, eu acho que o livro de Apocalipse não tem muita importância. Isso é um equívoco falar isso, né? O livro de Apocalipse, amado, é um livro que traz esperança. Estudar escatologia é encher o nosso coração de esperança diante das calamidades, porque parece que a única coisa que a gente consegue enxergar no Apocalipse são as calamidades. O livro de Apocalipse tem calamidades, tem as pragas,
tem as guerras, tem as dores. Mas tudo isso, amado, é apenas um detalhe diante do esplendor que é. Como texto, como livro, exalta o Cordeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você é uma pessoa de fácil leitura, se você tem facilidade de ler, se você sentar agora, abrir o livro de Apocalipse, você vai gastar aí mais ou menos 1 hora a 1 hora e meia para ler o livro. Você vai gastar 1 hora e meia para ler o livro do Apocalipse. Eu queria convidar você a fazer isso essa semana. Todos os dias, se você tirar 10 a 15 minutos de leitura, até o final da semana, em poucos dias você lê todo o livro. Se você parar e estudar, ler o livro, você vai ler ele em 1 hora e meia. Se você tem muita dificuldade por conta da correria, desde que você faça isso de forma atenta, não faça isso de qualquer jeito, você pode acessar a internet e lá contém, que por sinal é muito bem feito, as gravações em áudio pelo Cid Moreira do livro de Apocalipse. E tem efeitos visuais, efeitos sonoros maravilhosos. Você pode colocar lá, você vai fazer isso em 2 horas. A produção do livro de Apocalipse feito com a voz de Cid Moreira dura 2 horas para você parar e ouvir. Curiosamente falando, você vai ter uma experiência maravilhosa, porque o pessoal que fez a produção, a edição em áudio lá do livro do Apocalipse por Cid Moreira, ficou maravilhoso. É uma produção muito bem feita. Eu gostaria de convidar você a fazer isso, porque nós temos um equívoco enorme a respeito de não darmos a importância de nós estudarmos esse livro. Sabe, irmãos, eu desconheço na Bíblia um livro que mais traz esperança ao nosso coração do que o livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse, ele traz a glória de Cristo. O livro de Apocalipse, ele apresenta como o Cordeiro é vitorioso, como o mundo não está à sua sorte. Deus tem o controle. Deus tem o controle de todas as coisas nas mãos de Cristo. Tanto é que quando João vê todas as calamidades do mundo, o apóstolo João ali na ilha de Patmos, e ele vê todas as calamidades, ele está preso, como eu disse para você, as portas do mundo se fecharam para João e jogaram ele numa prisão para criminosos. E não havia parede, você tem uma noção, não havia celas, não havia nada. Era apenas um lugar de quebrar pedras e um lugar extremamente impossível de um ser humano viver. Hoje não, hoje você vai lá, tá lá, hotéis, né? Hoje virou um ponto turístico na ilha de Patmos. Mas João foi jogado naquele lugar lá pelo maluco do rei... perdão, gente. Foi o imperador Domiciano, e o imperador joga ele lá na tentativa de calar a boca dele em relação à pregação do evangelho, mas muito pelo contrário, foi ali que Deus soltou a voz do evangelho ecoando por toda a face da terra com esse livro tão precioso. Infelizmente, não sei se você sabe, até o nosso querido Martinho Lutero, que foi uma referência incrível para o entendimento das Escrituras, né, a justificação pela fé, ele chegou a descrever que ele não tinha nenhum interesse em escrever nada sobre o livro do Apocalipse. Ele fala, olha, não me acrescenta nada e eu acho que é um livro desnecessário no cânon sagrado. Claro que depois de alguns anos, na verdade, depois de um bom tempo, ele rebate o próprio texto que ele escreveu, dizendo que não levasse em consideração, porque depois ele foi ver a importância do livro de Apocalipse.
Alguns concílios já foram até feitos para tirar esse livro no início ali, perdão, no início ali da igreja, né, muitos teólogos, muitos estudiosos acharam desnecessário o livro de Apocalipse. Só que interessante que todas as pessoas que um dia foram contra o ensinamento do livro de Apocalipse, você verá na história da igreja eles mudando a sua opinião, porque eles viram a importância. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero, ao final dessas ministrações, que você fala assim, meu Deus, eu não sabia a importância desse livro. Como é importante nós entendermos o livro do Apocalipse. Amado, mesmo esse livro sendo um livro tão profundo, pelo fato dele ser um livro profético, histórico, poético, com muitos símbolos, ele acaba produzindo algumas interpretações diferentes uma da outra. Basicamente, eu quero mencionar, como foi no título que você leu aí, eu quero mencionar basicamente as 4 principais linhas de interpretação do livro do Apocalipse, as 4 principais linhas escatológicas, né? Porque é importante você ter uma visão panorâmica do que cada um interpreta na sua maneira de ver o livro do Apocalipse. E é claro que você, com toda a liberdade que você tem, você pode se identificar com alguma dessas interpretações. Eu queria mencionar aos irmãos aqui as 4 principais linhas escatológicas que leiam, as lentes que interpretam o livro do Apocalipse. Um dos assuntos mais debatidos nas academias teológicas é a questão da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você se inscrever hoje num seminário teológico, em qual linha for, um seminário presbiteriano, um seminário batista, um seminário pentecostal, você vai ver que esse tema da escatologia é um tema que eles discutem muito nos seminários teológicos, né? Mas quando nós falamos a respeito desse tema da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a maneira como ele volta, né? Você vai ter uma interpretação diferente. Cada um percebe esse retorno de Cristo de uma forma diferente uma da outra. E eu queria apresentar, claro que existem mais outras escolas, né? Mas essas 4 escolas aqui são as principais escolas escatológicas, as principais linhas de escatologia dentro do estudo da segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essas escolas, as 4 escolas que eu quero apresentar para vocês, as 4... Opa, estou tendo aqui uma dificuldade de... Isso, agora está certo. A primeira escola que a gente quer estudar é o amilenismo, né? Que é uma das escolas, vamos assim dizer, mais antiga, né? Uma das interpretações escatológicas mais históricas. Nós estamos falando aí do início da igreja protestante, da igreja cristã, até dos apóstolos. Essa interpretação amilenista é a interpretação mais antiga que se tem dos estudos da escatologia. Nós temos os pós-milenistas, nós temos os pré-milenistas e nós temos os
pré-milenistas dispensacionalistas, né? Quando você olha aí amilenista, pós-milenismo, pré-milenismo, tanto o pré-milenismo como o dispensacionalismos, eles são parecidos nas suas interpretações no início, mas depois vai ter um distanciamento aí enorme na sua interpretação. O amilenismo e o pós-milenismo têm também uma interpretação no início ali um pouco parecido, mas da mesma forma que o pré-milenismo e o dispensacionalismo, quando você aprofunda, você vai ver uma distância enorme no ensino, acontece a mesma coisa no amilenismo e no pós-milenismo. Nós vamos, ainda que rápido, talvez a gente não consiga fazer isso totalmente hoje, na próxima quarta-feira a gente continua, mas nós queremos apresentar a leitura escatológica de cada uma dessas escolas, cada uma dessas linhas da escatologia. Agora, escute, quando a gente fala a respeito dessas 4 linhas escatológicas, a diferença essencial entre essas 4 linhas, quando você olha para essas 4 linhas escatológicas aqui, a diferença essencial destas interpretações ela se encontra fundamentalmente no capítulo 20 de Apocalipse, que é a questão do milênio. Todas as linhas escatológicas, e principalmente essas 4 aí, e todas as outras linhas escatológicas, as outras que existem, os preteristas, né, os mesotribulacionistas, nós não vamos falar sobre preteristas, nem mesotribulacionistas e outros aí, mas nós queremos falar dessas 4 principais, todas encontraram o seu ponto de divergência na questão do capítulo 20 de Apocalipse, que é o milênio. Eu queria mencionar esse capítulo aí, Apocalipse 24. Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 4. Olha só o que o texto diz. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dado autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Vai ter um momento na nossa aula que nós vamos falar sobre essa besta, vamos falar sobre essa marca, vamos falar sobre essa imagem. O texto diz, eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Irmãos, é importante dizer que as 4 linhas escatológicas, elas são teologicamente cristãs. Quando a gente olha para os amilenistas, os pós-milenistas, para os pré-milenistas e para os dispensacionalistas, nós não estamos falando de seitas. Não sei se você sabe o que é uma seita. O budista não é uma seita. Budista não é seita. Shintoísmo não é seita. Hinduísmo não é seita. Islamismo não é seita. Seita é quando sai de uma interpretação cristã. Então, quando você olha para uma igreja, para um grupo de pessoas que eles deformaram as escrituras sagradas, eles não interpretam mais a Bíblia segundo aquilo que os apóstolos deixaram muito bem escritos, os pais da igreja.
e eles criam outra teologia, como por exemplo a igreja inclusiva, né? A igreja inclusiva é uma seita. Por que é a igreja inclusiva? Porque ela entende que a sua opção sexual, se você é homossexual, se casou com, gosta é um homem se casou com uma mulher, ou desculpa, é um homem se casou com outro homem, uma mulher que se casou com outra mulher, dentro da teologia da igreja inclusiva, isso não há problema. Você pode ter uma outra, você pode se casar com uma outra, sendo uma pessoa sendo do mesmo sexo, e no entanto ser pastor, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Na igreja inclusiva eles interpretam isso. Isso é uma seita. Nós cristãos reformados, nós entendemos que essa interpretação está equivocada. Isso é uma heresia. Seita, ela precisa sair de uma igreja cristã, de uma igreja protestante, de uma igreja de confissão cristã. O amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo e dispensacionalistas, eles não são seitas. Eles são cristãos genuínos. Cristão amilenista é cristão que crê nas escrituras sagradas, eles crê na inerrância das escrituras, eles crê que a Bíblia é a única regra de fé e prática, eles creem no senhorio de Cristo, eles creem na obra de Cristo expiatória na cruz pelo pecado do homem, eles creem no retorno de Cristo, eles não são seitas, eles são cristãos que tiveram uma interpretação diferente do milênio, que é o ponto central dos estudos da escatologia nas suas linhas, né? E como foi dito, acima de tudo, cada linha escatológica dessa aí que eu vou falar para vocês são, acima de tudo, evangélicos. São irmãos em Cristo. A milenista é irmão em Cristo de pós-milenista. Pós-milenista é irmão em Cristo de pré-milenista e dispensacionalista. Apesar deles terem opiniões diferentes a respeito de alguns pontos da escatologia, principalmente a questão do milênio. Aí você pergunta para mim assim, tá, como é que eu sei que uma igreja que se diz cristã, quando eu olho para a linha escatológica dessa igreja, como é que eu sei que essa igreja cristã não é uma seita na sua interpretação escatológica? Existem 4 pontos. Existem 4 pontos que... deixa eu tocar aqui para frente. Isso. Existem 4 pontos que quando a gente olha para uma igreja, um grupo, e se eles possuem esses 4 pontos da interpretação escatológica, além do senhorio de Cristo, além da inerrância das escrituras, além do retorno de Cristo, principalmente essa questão do retorno, você não precisa ter nenhuma dificuldade de entender que são irmãos em Cristo. Quais são os pontos que os amilenistas, os pré-milenistas, os pós-milenistas e os dispensacionalistas têm em comum? E é esses pontos que fazem com que eles sejam igrejas e não seitas. Primeiro ponto é que Jesus voltará de forma literal e visível para a sua igreja. Jesus voltará de forma literal e visível para a sua igreja. Todas as 4 linhas acreditam que o céu vai se abrir e que o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar. Vamos tomar, por exemplo, os testemunhas de Jeová.
Não sei se você sabe, Jesus Cristo já voltou para os testemunhos de Jeová. Ele voltou ocultamente. Ele está na terra, ele voltou, está na terra de forma oculta. Então a segunda vinda já aconteceu para os testemunhos de Jeová. A aula não é sobre seitas e heresias, mas só para você ter uma noção. A igreja cristã genuína, qualquer igreja cristã genuína, acredita que Jesus Cristo voltará de forma literal. Segundo ponto é que haverá ressurreição literal e visível dos mortos. Todas as 4 escolas escatológicas acreditam que haverá ressurreição de mortos. Nós vamos ter uma aula só sobre ressurreição de mortos, a teologia da ressurreição. Terceiro ponto, eu fico apanhando nesse passador aqui. Terceiro ponto é que haverá um julgamento literal e visível de vivos e mortos. Se você ouvir de alguém dizendo que não haverá juízo, que não haverá julgamento, que não haverá um trono de julgamento onde todos estarão diante do nosso Senhor Jesus Cristo, isso é heresia, isso é uma seita. Igrejas cristãs, como eu disse e repito, as 4 linhas escatológicas ensinam que haverá um julgamento literal e visível de vivos e mortos. E o quarto e último ponto que define uma igreja na sua escatologia saudável, desculpe repetir, mas é importante fixar, que as 4 linhas escatológicas acreditam nesses 4 pontos, é que Satanás, o anticristo, o dragão e a besta, isso aqui é o quarteto do diabo, Satanás, o anticristo, o dragão e a besta, o falso profeta, eles serão julgados e condenados. É importante entender que quando a Bíblia fala de Satanás e dragão é praticamente a mesma coisa, né? Satanás, o anticristo, o dragão, a besta e o falso profeta, eles serão condenados e Jesus será completamente vitorioso. Querido, como eu disse, esses pontos aqui são os principais das linhas escatológicas, os principais pontos que nenhuma linha escatológica, amilenista, pré-milenista, pós-milenista, pré-milenista e dispensacionalista, ou pré-milenista dispensacionalista, eles não se contradizem nesses pontos. A diferença, como eu já disse, está na sequência de como os eventos acontecerão. O pastor Luciano Subirá fala uma coisa interessante. Ele fala assim, que tem gente que quando vai tomar café, gosta que coloca primeiramente o leite, para depois o café e o açúcar. Tem gente que não gosta assim não, tem gente que gosta primeiramente o café, depois o leite, depois o açúcar. Então, mas no final tudo mistura e vira uma só bebida. Quando a gente fala sobre escatologia, é exatamente isso. Essas 4 linhas escatológicas, eles interpretam o tempo se Jesus vem antes do milênio, depois do milênio ou durante o milênio. Se o milênio é literal ou se o milênio é simbólico. E a questão dessas linhas escatológicas é que uns acreditam que o 66 é literal ou é simbólico. O milênio é literal ou simbólico. Jesus vem antes, durante ou depois do milênio. É igual a história do café e do leite aqui. E essa é basicamente isso que nós queremos aprender. Nós queremos, e você vai se identificar, olha, eu me identifiquei melhor com os amilenistas. Não, eu me identifiquei melhor. E a minha intenção é, assim, o máximo, tentar não passar para você qual é a minha linha escatológica. Próxima quarta-feira,
Nós vamos estudar cada linha escatológica. Vamos entender o que cada uma linha pensa. Nós demos uma introdução hoje e vamos falar como cada uma linha pensa, cada uma escola escatológica interpreta o milênio. Se o milênio é literal, se o milênio é figurativo, se Jesus vem antes do milênio, se Jesus vem depois do milênio, se Jesus vem no meio do milênio, o que é esse milênio? Ele é literal, ele é 1000 anos, ele não é 1000 anos, ele é de figurativo. Então, na próxima quarta-feira, nós queremos explicar cada linha escatológica para você.